e ao mesmo tempo você tem um ordenamento, né? Um estilo. E esse estilo ele pode estar inspirado, sim, em formas geométricas. E aí é outro mistério, né? De repente, as formas mais primeiras elas têm uma organicidade, formas arquitetônicas, de agrupamentos, né, de comunidades, elas têm uma, digamos, uma sintonia com o modo como a natureza organiza os seus biomas, os seus ecossistemas. Então, é extraordinário ver a organicidade, localização, enfim, tudo isso tem uma inteligência que guia. Então não é feito apenas instintivamente, ela já tem a presença dessa inteligência operativa, prática, né? Então imaginar como esse modo né, de fazer casas, de fazer objetos, de fazer armários, de fazer escrivaninhas, de fazer mesas, cadeiras, isso, aquilo outro, máquinas, né? Esse modo de fazer, ele é imediatamente conectado ao mundo da percepção sensível, né? E por isso que as formas que podem ser registradas nessa percepção sensível são aquelas que perduram. Então aí você vai ter a literatura de algumas culturas antigas escrita, quando são culturas que escrevem, as culturas ágrafas, né, aquelas que não escrevem, elas só podem ser vistas numa continuidade, então, através daqueles que são os vivos, que estão ali, de certa maneira, relacionados a uma memória ancestral, que é repetida, claro, transformada dependendo das condições. Então, esse plano do fazer, ele permanece, né, em todos os momentos de desenvolvimento da humanidade. Nos grandes aglomerados urbanos, nos impérios, nas grandes cidades que vão começando a se construir na antiguidade, né, depois da pré-história, na história, eles são produtores de todas essas formas de trabalho, de artesania, de especializações. Já começa aí, né? Você começa a ter. A cidade, por exemplo, a cidade é o lugar onde você reúne uma série de profissões no mesmo lugar, né? Uma série de serviços que acabam por ocorrer, né, no comportamento das cidades já com essa característica de uma organização em que você tem um poder central, um poder régio, você tem um ordenamento das vias, você tem um planejamento, você tem de repente lugar sagrado, lugar público, lugar, né, templos. Curioso, então, essa divisão das funções, né, que são exercidas, lugar do mercado, os mercados, então a ágora, o que é a ágora grega, o que são os mercados em que circulam as mercadorias de troca ou de venda, né, de consumo, toda essa dinâmica que se dá também pela percepção sensível, né? Então, como é que você reconhece? Você vai no mercado comprar verduras, como é que você reconhece se o tomate é tomate, se ele está no ponto bom? Você olhando, tocando. Então, sem essa sensorialidade primária, o ser humano não teria seguido adiante, né, em outras possibilidades que depois a gente pode ver. Por exemplo, nesse fazer estético, você já começa a introduzir conhecimentos que são conhecimentos do mundo intelectual mais elaborado, então o mundo matemático. Então, muitos artistas eles são artesãos que aplicam normas ou métricas
áureas, através de proporção, através da descoberta, por exemplo, de um π, né, ou de um número irracional, sem o qual você não sai da abstração para a realidade. Porque na abstração os números inteiros correspondem à idealidade. Mas agora vamos olhar para o mundo sensível. Se eu não fizer essa correção irracional, essa fragmentação do número 1,623, sei lá, 1,6, 3,14, aí você vai numa série infinita. Você bota ali por aproximação. Sem esse tipo de número, você não consegue ajustar a construção, por exemplo, de uma pirâmide real, aquelas que foram construídas com as pedras no Egito. Curioso, né? Esse número que quebra, que sai de uma unidade fechada, é um número que se relaciona diretamente com a natureza, mais rizomática e fractal. Com curvas, pequenos meandros, mas são repetições de estruturas geométricas primárias. Interessante isso. Mas sem essa presença de um número irracional, como o π, seria impossível sair da abstração e moldar, por exemplo, uma pirâmide, de fato. Então, essa variação mínima, ela é compreendida, né? Tem um erro aí, ou seja, não é preciso na idealidade. Ela se ajusta, tem um campo de maleabilidade no próprio alinhamento, né, de uma medida de um lado da pirâmide. Você até que tem um alinhamento que vai criar um ângulo, né? Vai criar uma face a mais. Então, uma pirâmide de 4 lados é uma pirâmide que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. Então, em toda a arte, você vai ver o uso de métricas, que são ou métricas mais antropomórficas, ou seja, através da observação, da percepção visual, ou métricas mais matemáticas, mais abstratas, a partir da geometria, digamos, essa geometria clássica. Eu sempre escapo no tempo que eu gostaria de dar o recorte, mas vamos então ampliar, porque depois eu corto pela metade, mas eu paro aqui um pouco.